tudo bom? Vamos começar a nossa correção das atividades da semana 1, do volume 2 do PET. A gente começou falando sobre plantas. Era um assunto que a gente já estava vendo antes da suspensão das aulas. Então vamos revisar um pouco sobre o que são as plantas, o que é o reino planta e que tipo de ser vivo está nisso. Como o nome já indica, no reino planta a gente vai ter as plantas, que possuem três características principais que vão diferenciar todos esses seres vivos que estão nesse reino de todo o resto. O primeiro é que eles são seres eucariontes. O que é isso? Nas células desse tipo de ser vivo, lembra que célula é cada pecinha, a unidade fundamental de todo ser vivo. O DNA deles vai estar dentro de um núcleo, dentro de uma casinha, guardado ali dentro. Outra característica é que eles são todos pluricelulares. O que quer dizer isso? As plantas são formadas por mais de uma célula. São várias células juntas que vão formar o corpo do ser vivo. E por fim, todas as plantas são autótrofas. O que quer dizer isso? Elas produzem seu próprio alimento. Uma planta não precisa caçar alguma coisa. Ela sozinha toma sol, faz a fotossíntese e produz seu próprio alimento. São as três características principais de todos os seres vivos que fazem parte do reino Plantae. E todos eles possuem como componente a célula vegetal, esse organismo, essa unidade que forma o corpo de todos os seres vivos. Tem várias estruturas dentro dela, que são as organelas. Essa aqui a gente chama mitocôndria, que faz energia, o núcleo onde está o DNA, e a célula vegetal tem três exclusivas dela, que os animais não vão ter. O primeiro é o que a gente chama de parede celular. Essa cobertura, esse envoltório que está aqui de verde, ela serve de proteção para a célula, da rigidez. Ela é feita de celulose e é o que é usado para fazer papel. A madeira que a gente vê em porta-móveis nada mais é do que a parede celular de todas as células daquela planta, daquele tronco de onde foi tirado aquele pedaço de madeira. O vacúolo, que é toda essa estrutura grandona que no meio ele serve de armazenamento, como se fosse um depósito da planta. Ela guarda várias substâncias importantes ali dentro para quando ela precisar. E outra coisa que todas as plantas vão ter são os plastídeos, principalmente um que é o mais conhecido, que é o cloroplasto, esses verdinhos aqui. É neles que acontece a fotossíntese. Lembra que toda planta é autótrofa, né? Ela consegue fazer a fotossíntese. E o reino planta ele apresenta 4 divisões, 4 grupos de plantas. Vamos repassar um pouquinho as características de cada um. As briófitas são as plantas mais simplesinhas que existem. É o caso dos musgos, aquelas plantinhas pequenininhas que a gente fala que é um lodo que dá em pedra, muro, local muito úmido. Muito úmido porque elas só vão aparecer em locais com muita umidade, muito úmido. Porque esse tipo de planta precisa da água para a reprodução. Ela precisa que a água passe pela planta e leve o gameta masculino, o anterozoide, até a planta feminina para permitir a fecundação. Essas são plantas muito pequenas porque elas não possuem vasos condutores de seiva, como se fossem as veias da planta, onde a seiva, a substância que ela tira do solo, é transportada por dentro dela. Então ela tem que ser muito pequenininha, porque senão não tem como transportar água sem um tubo, um meio para isso. E elas também vai ter de diferente o rizoide, o cauloide e o filoide. São raiz muito simples, caule muito simples e folhas muito simples. Não são folhas verdadeiras como a gente vê numa árvore. Ela é muito, muito, muito simplesinha. Cumpre sua função de fotossíntese, mas é muito primitivo ainda. Agora vamos começar a ver as plantas vasculares. Começamos nas pteridófitas, que é o caso aí das samambaias, todo mundo conhece. São plantas e agora já tem tecidos verdadeiros, ela já vai ter raiz, caule de samambaia subterrâneo, as folhas, mas ainda são plantas sem flores. A reprodução das pteridófitas ainda depende da água.
Assim como as briófitas, ela precisa que a água passe pela planta e leve o gameta masculino até o gameta feminino. Elas precisam da água fazer esse transporte. Então essas dois tipos de plantas são encontradas em locais úmidos. Locais secos a gente não consegue encontrar elas. E agora vamos ver as plantas que possuem flores, que a gente chama de as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, esse nome aqui indica a principal característica do grupo. Gímino quer dizer nu, desprotegido. Esperma quer dizer semente. São plantas onde a semente está desprotegida. Ela não tem um fruto para proteger. São plantas com raízes, caule, folhas. São plantas muito altas. É no grupo das gimnospermas que a gente encontra os pinheiros, as sequoias, que é a maior árvore que existe no mundo. E aqui a gente já tem o aparecimento das flores, embora sejam flores muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. As flores das gimnospermas a gente chama de estróbilo, o masculino, o feminino. O que tem de diferente aqui é que agora aparece o grão de pólen, que pode ser levado pelo vento. Então essas plantas não precisam da água para reproduzir mais. O vento passa, leva o grão de pólen do estróbilo masculino até o estróbilo feminino e acontece a fecundação, onde são produzidas as sementes. Esse grupo não tem fruto. Da flor já brota a sementinha. E por último, as plantas mais famosas e mais espalhadas por todo mundo, que são as angiospermas. De novo, esperma quer dizer semente, anjo quer dizer recipiente. Esse grupo de plantas possui as sementes protegidas dentro de um fruto. Então, toda planta que você vê que tem um fruto e dentro desse fruto sementes são angiospermas. Pode ser um fruto que a gente come, uma vagem, algo seco, mas se tem uma semente dentro de algo, é uma angiosperma. Ela vai ter todos os órgãos vegetais: a raiz, que serve para absorver nutrientes do solo, o caule, que dá sustentação, as folhas, que vão ser responsáveis pela fotossíntese, as flores, agora aquelas flores bonitas e cheirosas com atrativos para garantir a reprodução. E essa flor ela pode ser polinizada, ela tem pólen também com ação de polinizadores, no caso de insetos, aves, mamíferos. O vento, essas duas já não vão depender tanto mais da água para a reprodução, igual no caso das briófitas e pteridófitas. E por último temos o fruto, que serve para proteger a semente que fica lá dentro. Então a semente, que é como se fosse a casinha do filhote da planta. Dentro da semente a gente tem um embrião, e é desse embrião que nasce uma planta nova. Tanto que para nascer uma planta você tem que plantar a sementinha. Então o embrião está dentro da semente, protegido ali dentro, e essa proteção ainda tem uma outra proteção que é o fruto, que também serve para atrair animais para se alimentar desse fruto, porque ele tem um sabor bom, e espalha as sementes. Bom, vamos corrigir as atividades então, que vai falar um pouco das características dessa planta. Agora na semana 2 ainda vamos falar delas. A número 1. Qual a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias para a vida no planeta? A fotossíntese, pessoal, ela é primordial porque ela pega a energia vinda do Sol e consegue colocar energia no ecossistema. Tanto que plantas, algas e qualquer ser vivo que faz fotossíntese é base da cadeia alimentar. Então, é elas que vão servir de alimento para animais e dar início às cadeias alimentares de todos os ambientes. Além disso, é através da fotossíntese que o oxigênio é liberado para a atmosfera, que os animais e plantas e vários seres vivos vão utilizar para a reprodução. Número 2. No passado, o termo planta era eventualmente empregado para designar também os fungos e as algas. Hoje sabemos que plantas têm características básicas que as definem como um grupo distinto do grupo dos fungos e das algas. Quais são as características comuns a todos os indivíduos pertencentes ao reino planta? Plantas vão ter 3 características básicas que a gente já viu. São eucariontes. Todo o DNA delas está lá dentro de um núcleo.
pluricelulares. Várias células formam o corpo das plantas. E são autótrofos. Todos vão realizar fotossíntese. Número 3. Substitua os números pelos termos adequados e reescreva a frase no espaço abaixo. As plantas podem ser classificadas em e vasculares. Então temos as plantas avasculares e as vasculares. As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As 2 formam um grupo de plantas vasculares sem sementes. Nós vimos planta avascular, briófita. Vascular, que não tem sementes, são as pteridófitas. As 3 têm sementes nuas, quais são? Gimnospermas. E as angiospermas têm sementes protegidas por quê? Pelo fruto. Número 3. Entrevero é um prato típico da culinária do sul do Brasil. É preparado comumente no inverno, pois um de seus ingredientes é o pinhão. Esse prato usa o pinhão, essas coisinhas aqui, e misturado com carnes, forma um prato bem típico da região. Qual o nome popular da árvore que produz os pinhões e qual grupo de plantas ela pertence? É a araucária ou pinheiro do Paraná, essa árvore aqui, o único pinheiro nativo do Brasil. E como todos os pinheiros, pertence ao grupo das gimnospermas. Um aluno afirmou que os pinhões são frutos da planta. Você concorda? Justifique. O pinhão, pessoal, são essas estruturas aqui que a planta produz. Ele sai direto do estróbilo da planta. E não podemos concordar com ele. Os pinhões não são frutos. Gimnospermas não produzem fruto. Os pinhões são as sementes da araucária. Se a gente plantar uma daquela ali, provavelmente vai nascer alguma coisinha. Então, pessoal, era isso. Semana 1, bem curtinha. Estudem bastante, os exercícios da semana 2 são maiores. Vamos continuar falando dos tipos de planta. Então, assistam os vídeos que eu mandei no grupo, leiam os materiais, estudem bastante. Planta é interessante e importante para conhecer toda essa diversidade de vida que tem no nosso planeta. Qualquer dúvida, não deixem de me perguntar, não fiquem com dúvida e não deixem de fazer as atividades, ok? Até mais!